Olá, queridos, a paz do Senhor, este é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2021 e hoje estudaremos a lição 12, o reinado de Josias. O texto dessa lição está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, e está escrito assim: Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5, depois versículo 8. Ainda o capítulo 23, versículos 2 a 5. Posteriormente, os versículos 21, 22 e o 25. A nossa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral, pontuar o avivamento gerado por Josias. E ainda 3 objetivos específicos. Claro que cada um representando os 3 tópicos, os 3 capítulos. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Professor Joás, comigo mais uma vez. Professor, estamos na penúltima lição e o próximo domingo, dia 19, que é o dia que estudaremos essa lição, se comemora o Dia Nacional da Escola Dominical. Para nós é um privilégio muito grande falar da Escola Dominical, lembrar dessa data, para que ela foi criada e falar de uma lição tão importante como essa, professor. A gente tem o privilégio, a sorte, se é que se pode dizer assim, de ser professor da maior escola do mundo, a maior e melhor escola teológica do mundo, a EBD. E no dia que se comemora, o dia da EBD, falar de uma lição dessa, Josias, que promoveu um avivamento pela palavra, que é o objeto de estudo da EBD, isso é interessante, uma coincidência muito bacana. Muito bom, né? Bom, professor, nós estamos vindo aí de uma lição muito, vamos falar assim, foi uma lição muito discutida em nossas classes, até mesmo na internet, o começo ali do cativeiro no Reino do Norte. Nós vamos ver aqui nessa lição que Josias foi o último rei de Judá, antes do cativeiro total, do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Mas nós vamos ver o quanto esse rei Josias foi importante na história de Judá, o quanto ele trabalhou incansavelmente para destruir a idolatria que estava impregnada no culto, que era para ser um culto ao Deus Todo-Poderoso. Estava ali um misticismo muito grande e ele trabalhou incansavelmente para voltar as coisas no trilho certinho, Então nós vamos estudar sobre isso. Pois é, interessante como coisas tão ruins como a idolatria, que é uma visão distorcida de quem é Deus, quem é o Deus verdadeiro. É impressionante como coisas tão ruins assim se alastrem tão rapidamente. Judá se manteve na religião pura por muito tempo, e quando houve uma mistura, quando começou a se misturar com os irmãos das 10 tribos, a idolatria passou a ser assimilada e rapidamente se alastrou por Judá também, ao ponto de que, há umas décadas depois do cativeiro do Reino do Norte, o próprio Judá também foi levado cativo, que é o tema da lição que vem. Pois bem, professor, nós vamos começar a nossa lição então, a introdução, mas antes da gente ler a introdução, eu encontrei com um amigo esses dias na rua, falei que ia mandar um abraço para ele, Celinho, lá da Rola Martins, da bicicletaria do Celinho. Celinho, um abraço, é um amigo de longas datas, tive a oportunidade de estudar com esse colega aí, lá no ensino médio ainda, e ele falou que é um telespectador assíduo aí dos quadros da EBD e também do ADEC TV, Então nós queremos mandar um abraço a ele e todos vocês que nos prestigiam, Nós queremos mandar um abraço aí a todos vocês que nos acompanham através do canal no YouTube, através da Super Canal e TV Sistex, isso é muito bom. Deus abençoe a todos vocês. Introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá.
Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E, ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. O professor me destacou muito aqui essa história de Josias. Josias e o seu xará Joás foram os dois reis mais novos da história, um com 7 anos, Joás com 7, Josias com 8. Mas Josias provocou um avivamento muito grande, claro que isso é promovido por Deus, pela palavra dele, mas ele foi o canal, o veículo que Deus usou ali. E o que me chamou muita atenção na leitura a leitura bíblica em classe, é que eles perderam o livro dentro de casa. Como é que pode, né? Rapaz, isso faz a gente assustar demais. Como que alguém pode perder o livro da lei, né? Algo que foi presente de Deus para seu povo, né, o povo da aliança, e perder algo de tanto valor, né, algo tão valioso quanto o livro da lei. E os paralelos aí entre Josias e Joás são bacanas, né? Joás com 7 anos, enquanto Joiada esteve auxiliando, e foi bacana, né? Depois que Joiada morreu, né? E Josias, né, o nosso rei que nós vamos estudar hoje aqui, né, também muito jovem, não sabemos, né, se foi corregência com a mãe ou com algum sacerdote, mas também certamente foi uma corregência até fazer 16 anos, né, e começar essa reforma que ele começou, né. Então são paralelos. Joás também promoveu uma reforma religiosa, né, também começou a reinar muito jovem, e é bacana. E Josias, que foi o último aí dos reis justos lá de Judá, né, teve um reinado extenso, né, 31 anos, né, vai dizer lá em 2 Crônicas, né, então reinou bastante tempo e promoveu essa reforma tão importante aí, né, que nós vamos falar dela aí durante a lição. Bom, professor, nós já percebemos aqui que quando o líder é um líder justo e temente a Deus, há uma prosperidade por um bom tempo, né? Então a gente vai... Isso, claro que nós estamos falando num teor bíblico, teológico, nós não estamos sendo tendenciosos a nenhum tipo de movimento, nós estamos falando a um nível estritamente espiritual. É bom a gente lembrar disso, porque uma lição como essa, muitas pessoas podem pensar assim, está coincidindo com tantos fatos, com tantos acontecimentos, será que eles não estão sendo tendenciosos? Nada disso. Nós estamos falando da palavra de Deus, da Bíblia, e independe de um sistema político, né, que nós estamos vivendo por aí esses dias. Nós estamos comentando um comentário do pastor Ivan Pomerening, né? Então a gente está se atendo ao texto que está aqui, né, aos textos, as referências que estão na Escritura, né? Não vai prender a gente por flagrante perpétuo daqui a 10 anos, né? Por algo que a gente esteja falando, que a gente está falando com referência à lição. É bom a gente falar isso, porque a gente está vivendo um movimento hoje, né, no Brasil, ou até mesmo no mundo, que tem muitos comentários. Qualquer comentário que as pessoas podem distorcer, né, e gostam de distorcer, principalmente nós estamos falando de um veículo que é mundial, a internet. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Bom, professor, nós vamos falar em 3 capítulos aí. O primeiro, Josias repara o tempo. O segundo, a renovação do pacto com o Senhor. E o terceiro e último, a celebração da Páscoa, que é o ápice dessa reforma aí espiritual que Josias provoca. Ponto 1 aí, o capítulo 1. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, ou escriba, né, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Está em 2 Reis 22, 4 a seguir. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por esse relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar não apenas pelo
sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Professor, hoje bem pela manhã, eu estava escutando eu sempre tenho, depois eu vou te compartilhar isso aí, é um negócio bacana, talvez você já tenha até visto, um rabino respondendo a um judeu sobre o Holocausto. E esse judeu fez duas perguntas. A primeira dela foi sobre o Holocausto, onde Deus estava quando os alemães fizeram aquela tragédia, né? E dizimou toda a nação, dizimou os judeus aí, pouco menos de 18 milhões, foi a nação que restou no Holocausto, 18 milhões. E esse judeu, ele lembrou a Torá, ele lembrou o capítulo 28 de Deuteronômio. Estava escutando hoje pela manhã. E ele falando de algumas revelações desse capítulo 28 de Deuteronômio. E eu fui para o capítulo 28, estudei um bom tempo esse capítulo, são 68 versículos, 11 deles falam sobre bênção e os outros 57 Deus trata muito pesado com a maldição. Eles nem chamam de maldição, eles chamam de blasfêmia. Um bom judeu, um bom rabino chama isso de blasfêmia, essas blasfêmias. E o que eu achei interessante dentro desse capítulo 28, exatamente que ele destacou muito bem, é o dever em guardar esses preceitos do Senhor. E por não guardar esse preceito, o tanto de coisa que iria acontecer caso eles não guardassem os mandamentos do Senhor. Exatamente o que aconteceu aqui nessa época. E a hora que nós estamos falando aí de quantos anos antes que Moisés foi revelado, né, por Deus, Deus deu a lei a Moisés, ele repetiu em Deuteronômio no dia da sua morte, e muito tempo depois isso acontece conforme Deus já havia falado. Então, o comentarista foi muito feliz nesse tópico 1 aqui, falando sobre a lei do Senhor, a importância da lei para nós ainda hoje, né, os preceitos do Senhor. Isso é muito importante, né? Achei o livro da lei no templo do Senhor. Já pensou como que isso foi se perder no lugar onde ele deve ser zelado, né? É muito estranho perder o livro da lei dentro do templo. É muito estranho. Ele foi encontrado ali, há quanto tempo ele está perdido, né? Agora, se ele está perdido dentro do templo, como que está a relação do povo com o livro da lei? Né? Há um ditado muito antigo aí de que um povo sem lei é um povo sem rei nem rock, né? Não rock no sentido da música, né? Rock, o movimento do xadrez, né? Então, um povo sem lei tá perdido, né? Condenado a viver segundo suas próprias vontades, e isso aí a gente sabe que é terrível, né? Então, a importância da lei para um povo é algo, né? E perder essa lei no lugar onde ela deve ser guardada é lamentável, muito esquisito, né? Você vai entender por que eu falei do capítulo 28 de Deuteronômio. Porque o rei rasgou suas vestes, é o ponto 2. Ao saber do conteúdo do livro da lei, Safão, escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. A verdade eu vou aproveitar e ler esse ponto 3, que a gente faz esse comentário só. Ele entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. É aqui que eu quero chegar. Eles acharam o livro da lei. As citações que a gente tem dos manuscritos, até mesmo das versões mais remotas, como por exemplo a King James, a do rei Tiago, né? A King James, e outras versões mais remotas, cita
essa fala dessa citação, quando eles acharam o livro da lei, eles estavam lendo exatamente Deuteronômio 28. Que assim, vamos falar assim, o nível da maldade chegou onde não deveria chegar. E eles então viram que todas aquelas maldições listadas em Deuteronômio 28 estavam prestes a acontecer. E aconteceu daquela forma. A preocupação deles é a taça da ira já está cheia, né? Já está prestes a transbordar. Essas maldições já estão prestes a vir sobre nós, né? Por conta da nossa maldade. O que eles enxergaram é o que acontece quando alguém com o coração sincero, né, vai às Escrituras. Né? Você abre a Escritura, se o seu coração estiver sincero ao fazer isso, se não estiver só como um espectador, né, só como um curioso, né, você se vê diante de um espelho, né, um espelho que revela quem você é, né, e não é algo agradável de se ver, né, e a reação do rei Josias aqui deve ser a reação de todo sincero diante da leitura da Escritura, né? Perceber as suas mazelas, perceber os seus defeitos, né? E se humilhar diante do Criador, né? Que pode restaurar a nossa beleza como imagem de Deus, né? Que somos. Então, a reação do rei foi algo louvável, né? Porque ele poderia apontar os erros da nação inteira, ele poderia justificar os seus próprios, mas não, ele foi sincero, ele se humilhou, rasgou as suas vestes, né? Sinal de consternação mesmo, sinal, né, de humilhação, e se reconheceu, né? Reconheceu o seu próprio estado. Parece que estava lendo Deuteronômio 28 mesmo, né? Se percebeu ali no texto, né? E agora? O que eu faço diante de Deus, né? Agora que eu fui exposto, né? Ele teve a atitude correta de se humilhar diante de Deus, né? Nós vivemos um tempo onde, fazendo um paralelo com a situação de Judá nessa época, a palavra anda meio esquecida, né? Até onde ela deveria ser zelada. Talvez seja um tempo de volta à palavra. Talvez seja momento de nós, que amamos essa palavra, proclamarmos, né, aos quatro cantos que é preciso voltar à palavra, né? Eu lembro de um texto de Jeremias 15, né, 16, onde ele diz algo bem parecido com o que Uquias disse ao rei, né? Achamos a tua palavra, né? Achamos a lei, achamos a palavra, né? Jeremias diz, eu achei a tua palavra e a comi, né? E ele diz que as tuas palavras são um motivo de gozo e de toda alegria do meu coração, né? Será que eu, Joás, né, eu tenho essa mesma reação com relação à palavra? Qual que é a minha postura diante da palavra? É de gozo, de alegria, né? Quando eu vejo, eu quero trazer para dentro, né? Achei e as comi, né? Será que eu quero trazer essa palavra para dentro de mim? Ou eu sou só curioso, só um mero espectador, né? Aí é impossível não lembrar de Ezequiel, né? Capítulo 3, onde ele diz, eu não lembro qual verso, mas ele diz que tem essa mesma reação ao achar a palavra, ao encontrar a palavra. Ele come o livro e ele diz que é doce ao paladar, doce como mel, né? Quando eu vou à palavra, essa é a minha reação, né? A palavra tem essa doçura para mim, ou eu olho para ela com repúdio, né? Ou me parece amargo ao paladar, né? Então a gente precisa fazer esses questionamentos. Qual seria a minha reação, a minha postura, né? Fazendo um paralelo com a postura do rei Josias aqui. Bom, nós falamos aqui no início, professor, qualquer comentário que a gente faça que ofende algum dos pensamentos que a gente está vendo no quadro político hoje no Brasil, a gente é muito malhado por isso, muito malhado mesmo, mas nós não podemos deixar de falar isso. Caracteriza idolatria todo o esquecimento da palavra de Deus a qualquer outro tipo de coisas, pessoas, objetos, qualquer. Caracteriza idolatria.
Então eu vejo muito hoje, a gente está vendo muito hoje nesse cenário político, muitos pastores que estão colocando em segundo plano, está em plano secundário a exposição da palavra de Deus em detrimento a outros assuntos, coisa que nós não podemos fazer em hipótese alguma. Foi por esse fim, ou por esse motivo, que a idolatria impregnou na nação de Israel. Isso trouxe um prejuízo muito grande. Será que na hora da gente repensar isso aí, eu quero ler só a síntese do tópico 1 aí, para a gente fechar esse ponto aqui. A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Olha, é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem não. O nosso coração, principalmente nós liderança, nós pastores, o nosso coração precisa estar voltado para a palavra de Deus. É ela que precisa pautar a nossa vida, as nossas decisões, o nosso posicionamento e tudo em nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque não é só por a gente defender alguma coisa que a gente está, nem sempre a gente está fazendo o que é certo não. Voltemos à palavra. Não é? Eu acho que está faltando muito, se a gente for olhar aquele tempo da reforma lá, das 95 teses do dia 31 de outubro de 1517, o que Martinho Lutero fez, né? Os 5 sola. Um desses 5 sola aí está lá. Só a Escritura. Só a Escritura. Então, muito cuidado com isso, eu acho que vale a pena a gente rever isso aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Não saia daí que nós vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho, fechando aí o comentário dessa lição maravilhosa. Joás, professor Joás, nós terminamos aí o primeiro bloco falando sobre a síntese do tópico 1, a leitura e a meditação da palavra de Deus, e a nossa lição é muito rica, professor. Quem olhar aqui, se a gente, de repente quem está em casa, pode pensar assim, será quanto tempo professor Joás ou o pastor demora para estudar uma lição dessa? Nós pegamos essa lição, a primeira lição, vamos olhar a data aqui, para a gente não falar besteira, né? Mas a primeira lição foi do dia 4 de julho de 2021. Meados de junho, quando a gente está aí praticamente na 7ª, 8ª lição, a gente já tem um conteúdo da próxima lição. Tanto é que a próxima lição, foi bom ter lembrado disso aí, a próxima lição nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo. Pensa numa lição maravilhosa, uma lição muito boa mesmo. Você está convidado a desde já participar com a gente aí, né, professor? Mas a gente já estudou essa lição, nossa lição é toda rabiscada, se olhar essa lição aí está cheia dos hebraico e grego aí, com certeza, tá? A nossa lição é muito rica, o conteúdo. Eu vi um negócio aqui na nossa lição, tem um quadro aqui, Conheça Mais, a lição de professor tem isso, de repente você que está nos assistindo aí, faça uso da sua lição nos detalhes. Dá uma vasculhada, olha aí a síntese do tópico, olha aí o conteúdo doutrinário, teológico, isso é muito bom, essas citações, vai fundo nessa lição que ela é muito boa. Tem um texto aqui muito interessante, olha, eu quero começar esse ponto 2 aqui, né? A gente vai falar sobre a renovação do pacto com o Senhor, falando o seguinte: atualmente não podemos dizer que as Escrituras estão perdidas no sentido literal. Eu achei legal isso aqui. Ao contrário, a Bíblia é o livro de maior circulação. Contudo, é um livro perdido para multidões em todo o mundo. Mas como foi perdido? Foi perdido por falta de lê-los às crianças. Eu achei isso aqui muito legal. E até mesmo por nós adultos, né? É só fazermos perguntas aos nossos filhos e descobriremos que há uma ignorância surpreendente da palavra de Deus entre eles. Pode-se perder as Escrituras por causa do pecado. Agora olha que frase: a experiência prova a veracidade do ditado. A leitura deste livro, a Bíblia, evita o pecado, e o pecado evita a leitura desse livro. Sim. Então está perdido em muitos sentidos. Eu já ouvi essa frase na boca de Billy Graham, né? Eu não sei se a frase é dele, mas faz sentido demais. Muito. Né? Quanto mais pecador eu sou, mais eu vou evitar o confronto, né? A palavra vai me confrontar. Então eu vou evitar a leitura do livro, né? Verdade. Professor, nós falamos aí do capítulo 28 de Deuteronômio. Eu estou citando bem, batendo muito nessa tecla. É para instigar os nossos telespectadores, nossos amigos e irmãos que estão conosco, a ir na Bíblia e ler esse capítulo 28 de Deuteronômio. Tem aproximadamente uns 10 anos ou um pouco mais que eu estudo Deuteronômio 28, 29, 30 e 31.
esses 4 capítulos aí, 3, né? Que eu pego até o 32, 28, 29, 30 e 31. Esses 4 capítulos. Eu acho muito interessante, porque o 28 fala das bênçãos e as maldições. O 29, o povo faz uma aliança com Deus. E é exatamente esse ponto 2 aqui da nossa lição. A renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Agora olha isso aqui, professor. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Josias foi o que marcou história nesse quesito aí desse grande avivamento através da palavra de Deus. Pois é, como todo avivamento genuíno deve ser, né? Começa com a palavra e termina com a palavra, né? O avivamento genuíno, ele tem durabilidade porque ele começa pautado na palavra, né? A palavra é seu alicerce, né? Sua base, né? A fundação desse avivamento. E falar de alicerce, de fundação, de suporte, de baluarte, remete ao próprio nome de Josias, né? Que tem essa semântica aí no seu significado. Muito bom. Né? Deus é meu suporte, Deus é meu baluarte, né? Deus é minha fundação. Então, quando ele traz o povo e coloca o povo diante da palavra e expõe a palavra ao povo, né, um avivamento começa. Né? Como foi com Joás, né? Que o povo voltou para casa e começou a quebrar ídolo, a jogar, né, idolatria pela janela, né, e o avivamento foi efetivo. Agora, esse avivamento aqui, né, começou pela Escritura. Né, então é um avivamento genuíno e é um avivamento que vem para ficar, né, duradouro. Professor, quero puxar alguma coisa sobre isso aí. Nós temos um tempinho para a gente falar disso. Que a própria Torá ela tem alguns códigos, ok? A própria Torá tem alguns códigos. Voltando em Deuteronômio. Deuteronômio foi um dos livros mais citados. Alguns são céticos quanto a isso, mas tem, né? Fato. É fato. E a gente não pode desprezar isso. Por exemplo, o próprio Jesus citava Deuteronômio. Você me falou isso várias vezes. A gente já... Quando Jesus estava lá no deserto, por exemplo... para ele qual o texto mais importante da lei, ele citou Deuteronômio. Quando ele foi tentado no deserto, ele venceu a tentação com 2 capítulos de Deuteronômio, né? O 6 e o 8. Verdade. Então, tem importância, né? Será que é importante? Será que é importante? Isso é uma pergunta que a gente ouviu muito, né? Dentro disso aí, professor, desse código da Torá, o tanto que isso é importante, o capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 15, 16, 17, eu ouvi isso de um rabino, tá? De um camarada que é judeu, que tem essa cultura. As iniciais desses versículos remetem a uma palavra em hebraico que traduzida é holocausto. Parece um troço de doido. Mas olha que interessante, quando a gente fala, talvez muitos dos nossos irmãos, das pessoas que estão nos assistindo, não sabem desses detalhes, dessa riqueza. Por isso que a escola dominical é boa. Nós vamos falar mais para frente da Páscoa, que é o próximo capítulo aí. Mas isso nos remete a um calendário religioso. Né? Esses dias agora Israel completou 5.782 anos. Foi agora dia 7. Né? Esses dias, dia 7. 5.782 anos. Porque Israel trabalha em 2 calendários. Tem um calendário civil, que é datado da criação do homem, né? E o calendário religioso. Só que o calendário religioso é a mesma, vamos falar assim, eles andam alinhados um ao outro. Isso é muito importante dentro da lei, dentro da Torá.
E o próprio Jesus, o próprio Evangelho, as cartas de Paulo, vem tudo baseado nisso aqui, entre guardar os estatutos, guardar a palavra de Deus, fazer uso da palavra. Paulo orientando a Timóteo, ele falou com ele: Timóteo, você tem que manejar bem a palavra, você tem que dominar a palavra. Olha a importância da palavra. Eu estou falando tudo isso aqui para a gente entender a importância da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, e não só a leitura, mas a prática desse preceito divino, maravilhoso, que é a palavra de Deus. É o livro mais vendido hoje, né? Eu acredito que, assim como eu tenho lá na minha estante, o senhor deve ter várias versões de Bíblia na sua estante, né? Sem falar das versões que a gente tem nos aplicativos, né? Que praticamente todas. Verdade. Né? Eu não sei contar quantas versões eu tenho no meu aplicativo, né? Desde a primeira tradução lá de João Ferreira de Almeida, a Torá, né? A Ave Maria, né? As traduções mais importantes a gente tem no aplicativo, né? Então, com tanta Bíblia assim, né? Como é que a gente está falando aqui de uma importância de voltar para a Escritura, né? Se a gente tem tanta Escritura, né? Voltar nesse sentido aqui, né? Com o coração aberto, né? Buscando a verdade do texto, né? Buscando, aceitando a correção, o confronto do texto, né? Porque está escrito isso, que toda palavra ela é apta para isso, para ensinar, corrigir, redarguir, exortar, né? Então, o texto foi preservado até hoje para isso, para ser de proveito para nós, né? Se a gente lidar com o texto como a gente lida com Machado de Assis, né? Vai resolver. Né? Que proveito vai ter? Não deixa de ser bom Machado de Assis, Nossa, né? Deus. É muito bom. Não vou nem falar. É muito bom. Nós somos suspeitos de falar disso aí. Nós dois somos suspeitos que eu aprecio uma boa literatura. Você também nem se fala, você aprecia bons livros. Você já pensou um livro... Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Já pensou uma riqueza daquela, né? Mas deixa para lá. E tem muita gente que despreza uma boa leitura, mas nada se compara à palavra de Deus. Nada se compara. Eu descobri um negócio esses dias na palavra de Deus que me fez estudar um sábado aí de 9h30 da manhã até 1h da manhã de domingo. Um texto só. E a gente debruça com muito prazer, com muita alegria. Às vezes a gente assusta, né? Começa 2 versículos que você vê 2h30 da manhã, você está agarrado, que um monte de coisa. Verdade. E é gostoso. Bom, professor, essa palavra de Deus, essa renovação espiritual através da palavra, trouxe um benefício muito grande, que é o ponto 2 aí, ó, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de toda a cidade de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Rapaz, esse negócio chama tanta atenção da gente com relação a essa paixão pela palavra de Deus, essa paixão, vamos falar assim, isso nós podemos falar mesmo, esse amor pela palavra de Deus, e a gente vê isso hoje em muitos púlpitos, pastores apaixonados pela palavra de Deus, a ponto de dar a sua vida pela pregação genuína da Bíblia. É nesse sentido que a palavra de Deus está perdida. Na casa, no templo, em nossas casas, em nossas escolas, em nossos, vamos falar assim, ambientes públicos compartilhados. É nesse sentido aí que nós reclamamos essa falta, essa ausência da palavra de Deus. Isso é um caso a se pensar. Falta o apego, né? Exato. O apego. Porque houve essa leitura, essa exposição da Escritura, aí houve esse avivamento, mas o povo não se apegou à Escritura, como Josias se apegou. Né? Josias se apegou e permaneceu até o fim, firme nas Escrituras, até morrer em batalha depois, tragicamente. Né? Mas o povo, né, se apegou por um momento e depois, né, se distanciou novamente. Então, o paralelo é evidente, né, com os nossos dias, né? O paralelo da situação toda é evidente. Às vezes a gente se apega à Escritura por motivos vários, né? E acaba desapegando com muita facilidade por outros motivos, né? Então
é preciso se apegar à Escritura, né? É preciso permanecer, é preciso continuar apegado, continuar valorizando a Escritura, né? Por mais que a gente lide com o texto não pode ser comum, banal, né, para nós. A gente tem que estar sempre se encantando com o texto, estar sempre, né, trazendo para o interior, né, trazendo para o coração. Né? A Escritura deve ser escondida no coração para que a gente não peque. Está escrito isso. Né? Então, lidar com o texto como Ezequiel lidou. Né? Degustar com doçura, lidar com o texto como Jeremias lidou. Né? Gozo e alegria do meu coração estão na tua palavra, né? Nas tuas palavras. Então falta um pouco desse apego, né? Verdade. Professor, fechando esse ponto 2 aqui, eu quero ler só a síntese do tópico, porque essa síntese dessa lição ela está impactante, tá? O coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Então é o momento da gente repensar uma série de coisas aí, tá? Um coração que transborda Deus, né? Um coração que está cheio de Deus, que está transbordando de Deus, não tolera ídolo ou qualquer outra coisa ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor, ou que substitua esse Deus tão maravilhoso no coração dessa pessoa. Caso a se pensar com algumas coisas que nós temos visto por aí afora, tá? Pois é. Professor, nós vamos fechar a lição de hoje em 2 tópicos aqui. Eu vou só pontuar algumas coisas aqui e a gente comenta e fecha, que o nosso tempo está quase mandando a gente parar. Essa reforma de Josias, o ápice dessa reforma foi a celebração da Páscoa, né? Então, ponto 1, a celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo, e a maior Páscoa monárquica. Isso está escrito lá no Êxodo, a instituição da Páscoa, e em 2 Reis 23, 21 ao 23, fala aí dessa comemoração da Páscoa em que Josias fez, e o comentarista fez uma citação, que somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. O último que celebrou uma Páscoa nesse nível foi Samuel. E agora Josias. Quantos anos se passaram de Samuel a Josias? Pois é. Por aí dá para a gente perceber. Mas o que eu quero falar, professor, da importância da Páscoa, que a Páscoa é uma das principais festas do povo judeu. E eu fiz uma análise, o que me prendeu nesse texto, esses dias que eu fui meditar, que fiquei um sábado inteiro, o dia inteiro, e virei à noite de domingo, uma parte da noite, foi exatamente isso o que me prendeu, que o povo de Israel tem 2 calendários, o calendário civil e o calendário religioso. Quando a arca de Noé aterrissou, né? Ou ela parou sobre as montanhas de Ararat, foi no primeiro mês, aos 17 dias do primeiro mês. A Páscoa e Ararat tem um significado muito importante, né? Ará, do hebraico aí, maldição, e Ararat, maldição invertida. Deus estava quebrando a maldição ali da civilização aí que distanciou dele. Agora, fato curioso, que na instituição desse calendário religioso, lá em Êxodo 19, na promulgação da lei, e em Êxodo 12, né, que Deus institui a Páscoa, a primeira Páscoa aconteceu no 7º mês. E você pode pegar, qualquer um que está nos assistindo, pode ir no Google e pode dar um Google lá e digitar sobre o calendário judaico. Você vai ver que o 7º mês do calendário religioso é o primeiro mês do calendário cívico. É o mês de Nissan, né? A Páscoa foi no dia 14, né? Exato. Se fosse no nosso calendário, seria 14 de Nissan de 1446 a.C. Olha que legal. Né? Mas Nissan, nós estamos, recentemente passou o Rosh Hashanah, né? Que é o ano novo, né? O senhor está falando dessa diferença do civil para o religioso, né? É um dos anos novos, né? Uma das passagens para ano novo, né, do povo de Israel, que tem 2, né, pelo menos. Então, e é interessante, nós estamos falando dessa volta à palavra, né? Até acontecer essa primeira Páscoa, passaram-se 18 anos da reforma que o rei Josias começou, né? O que dá a entender que foi uma reforma muito
gradual Lenta. e muito contida, talvez por conta Judá era vassalo, né? Não vão assustar o soberano lá, porque, né, ele pode achar que a gente está afrontando os deuses dele, né? Então foi um negócio meio contido, foi uma reforma que foi acontecendo aos poucos. Depois de 18 anos, né, que vai celebrar essa Páscoa de novo, com toda essa pompa e circunstância. Então, isso, depois de um avivamento promovido pela palavra, é interessante, porque logo agora, depois do Rosh Hashanah, né, nós estamos, quando estudamos essa lição na EBD no domingo, né, já vai ter passado quase uma semana, né, um pouco mais de uma semana do Ano Novo. E na semana que vem, né, vai vir o Simchat Torah, né? Os judeus leem a Escritura em ciclos, né? E eles vão estar encerrando um ciclo no dia 28 de setembro. Então aí, isso é celebrado com festa. Nós lemos o livro, nós lemos a Torá, nós buscamos, né? Encerrou-se esse ciclo, vamos começar outro. Fazemos isso com festa, né? Então precisamos festejar a palavra também, né? Não é? Aqui nós estamos falando de uma festa de Páscoa, mas no contexto que a gente está agora, né, na época que a gente está agora, né, é muito interessante que isso esteja na mesma lição, né, que está falando do avivamento da professor, palavra. e por falar em Páscoa, né, desse calendário civil e religioso, dessa importância da Páscoa, olha bem, a primeira foi quebrada a maldição, a segunda também, a celebração da Páscoa, foi quebrada a maldição. E agora um fato mais curioso e bíblico, a Bíblia não fala isso por acaso, não está escrito na Bíblia isso por acaso. Né? Na verdade a Bíblia não fala, isso está escrito, não está escrito isso por acaso. Você imaginou, qual foi a festa em que Jesus morreu? Quando Jesus morreu, estava celebrando qual festa em Israel? Plena Páscoa, né? Ele é a nossa Páscoa. Está vendo? Ou seja, ele quebrou a maldição de uma vez por todas. Ele é a própria palavra encarnada. João 1,14 está escrito, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha a importância da palavra, professor. Aquele dia, aquela sexta-feira, às 9 da manhã, tinha um cordeiro sendo oferecido no templo e ele estava sendo levantado para atrair todos a ele, né, como ele mesmo profetizou. E às 3 da tarde, outro cordeiro estava sendo sacrificado no templo e ele estava dando o seu último brado, né, expirando. Então o nosso cordeiro, né, a nossa Páscoa. Queridos, nós chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer pela companhia, siga-nos através das nossas mídias sociais e esperamos em nos ver novamente na próxima semana com mais uma lição.